Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma reflexão bíblica ao seu coração e convido você a continuar conosco até o final para que você seja ricamente abençoado pelo Senhor. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para que quando tivermos novos vídeos você não fique de fora. E o texto que quero compartilhar com você encontra-se em Mateus 17, a partir do versículo 24, onde vai falar que Jesus paga o tributo. Tendo ele chegado a Cafarnaum, diziam-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributos? Dos filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos, mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Queridos, olhamos dentro dessa mensagem algumas lições valiosíssimas para mim e para você. E uma das primeiras coisas que gostaria de estar explicando para melhor entendimento nosso é que havia os cobradores de impostos de Roma, mas também havia alguns cobradores de impostos do templo. Em Êxodo capítulo 30 e o versículo 13, vai mostrar que ali foi estipulado um imposto que deveria ser pago ao templo. Todo judeu, aonde quer que ele morasse, ele pagaria este imposto, ainda que ele estivesse longe durante o ano todo. Quando ele retornasse ou viesse ao templo, ele pagaria este imposto. E quando estes homens chegam a Pedro, perguntam a Pedro se Jesus paga os seus impostos, Pedro confirma e diz que sim. E verdadeiramente acredito que ele pagava os impostos da maneira correta. Porém, quando Pedro vai se aproximar de Jesus, a primeira coisa que acontece é que Jesus antecipa a conversa. Pedro viria para falar com Jesus, mas Jesus antecipa a conversa e pergunta para ele: como que é feito no governo dos homens? Os reis cobram impostos dos seus filhos ou dos estrangeiros? Pedro confirma que é dos estrangeiros. E Jesus afirma que então os filhos estão isentos do imposto. O que ele estava querendo dizer com isso é que ele é o Filho de Deus e o imposto a ser cobrado era da casa de Deus. O Filho, que é Jesus, estaria isento deste imposto porque ele é filho. E se ele é filho, ele não precisa ser cobrado o imposto. Mas ele explica para Pedro o seguinte: para que não se escandalize, vai lá, pega uma vara, o primeiro peixe que você fisgar, que você pescar, vai tirar de dentro da boca dele uma moeda. E você vai pagar o seu imposto e o meu imposto.
Queridos, a gente precisa entender que haverá momentos na nossa vida onde nós teremos que realizar coisas para que outras pessoas não se escandalizem. Vai ter momentos que nós vamos ter que deixar de fazer coisas para que outras pessoas não se escandalizem. Nós precisamos ter uma maturidade que o outro ainda não tem. Nós precisamos ter uma percepção onde o outro ainda não chegou naquele mesmo nível. Porque quando olhamos para dentro desse texto, a gente percebe Jesus pagando o imposto para que esses homens que estavam cobrando esse imposto, eles não se escandalizassem e nem escandalizassem a outros judeus. Existem momentos na nossa vida que a gente não se importa com o que os outros vão dizer. A gente até pode chegar a dizer: a vida é minha, quem paga as minhas contas sou eu. Sim, você tem razão. Mas quando se tem uma maturidade, a gente evita o conflito, a gente evita o confronto e a gente faz para não causar o atrito. Porque isso é uma atitude de pessoas maduras. A criança que é infantil, ela não evita confronto, pelo contrário, ela confronta. A criança que é infantil, ela não aceita com facilidade. E o adulto que é mais compreensivo, que é maduro, ele consegue viver sem algo ou consegue realizar algo para que essa vida seja poupada e seja abençoada. O que está acontecendo ao seu redor que está criando um grande problema e que você poderia evitar ficando quieto, evitar deixando de fazer ou evitar fazendo? Precisamos observar a nossa caminhada e entender que existem coisas no processo que depende de nós fazer ou não fazer para que lá na frente venha melhorar. Jesus, ele olha para essa situação, para não se escandalizar, ele simplesmente paga o imposto. Coloque isso no seu coração para que outros atritos, outros problemas venham surgir. Evite antes. Tenha esta preocupação, tenha esta prevenção em cuidar das pessoas que estão ao seu redor, para que elas não se escandalizem. E para finalizar, tem um outro ponto muito importante. Jesus, para pagar este imposto, ele diz para Simão, para Pedro, e diz o seguinte: Pedro, pega uma vara de pescar. O primeiro peixe que você fisgar, você vai tirar de dentro da boca dele um estáter. Que esse estáter, ele tinha o valor de 4 dracmas, que seria 2 para Jesus e 2 para Pedro. Mas o interessante, queridos, é que Jesus sabia que esse estáter, ele sairia da boca do peixe. E por que este estáter não saiu de um bolso ou de uma sacola? Por que esse estáter não saiu de um cesto? Por que esse dinheiro ele tinha que aparecer lá na boca do peixe? Jesus não poderia simplesmente, como um passe de mágica, tirar da orelha de Pedro esta moeda e dizer: tome aqui, Pedro, pague por mim, por ti. Mas Jesus fala para Pedro: Pedro, vai pescar.
e lá você vai pegar o peixe e o peixe vai ter o dinheiro para pagar o nosso imposto. Queridos, reflita comigo nesta lição. Existem muitas pessoas que estão esperando uma providência de Deus, mas elas querem a providência de Deus de braços cruzados. Elas querem um milagre, viver o milagre, mas sem uma atividade. Eles querem de fato usufruir daquilo que Deus tem de melhor para a sua vida, mas sem sair do lugar. Existem muitas pessoas que querem o peixe, mas não querem a vara. Elas querem o peixe e, de preferência, limpo, temperado e frito. Mas Jesus, ele dá a vara para Pedro pescar e poder pegar de dentro da boca daquele peixe o dinheiro para pagar os seus impostos. Perceba na sua vida que você pode estar passando um período onde Deus não está te dando peixe, mas Deus está te dando uma vara para você pescar. Existem muitas pessoas que querem somente o peixe e existem pessoas também que olham para os seus filhos e querem poupar os seus filhos de algum esforço e nesse esforço, nesse poupar o esforço, acabam prejudicando. O seu filho pode estar por muitos anos pegando o peixe da sua mão e você nunca deu a vara na mão dele para ele e o ensinou como pescar. Por muitos anos da minha vida eu fiquei preocupado, querendo construir algo para os meus filhos, mas algo alertou meu coração. O que você tem de mais valioso não é deixar algo para os seus filhos, mas sim ensiná-los a construir aquilo que eles desejam. Existem muitas pessoas que estão construindo para os seus filhos, mas não estão ensinando eles a construir. Existem muitas pessoas que estão fazendo para os seus filhos, mas não estão deixando eles fazerem, se esquecendo que nós não estaremos aqui para a vida toda. Vai existir momentos que Deus vai falar para você: dê a vara e não o peixe. Porque vai ter momentos que Deus quer que o seu filho, ele tenha experiência com Ele. Existem pessoas que estão querendo experiências com o Senhor, mas assentado e vendo simplesmente, querendo ver simplesmente o milagre cair do céu. Mas esse texto me mostra que uma experiência com o Senhor requer uma mudança de atitude. Você que quer viver uma experiência com Deus, tenha uma mudança de atitude. Olhe para esse texto, perceba o que aconteceu. Aonde mais você ouviu dizer que de dentro da boca de um peixe saiu uma moeda que poderia pagar o imposto de 2 pessoas? Só a Bíblia relata isso, porque isso é uma experiência divina. E se você quer ter uma experiência divina, está na hora de você pegar a vara e ir pescar. Está na hora de você sair da sua zona de conforto e buscar aquilo que Deus tem para realizar na sua vida. Que a partir de hoje você tenha no seu coração o desejo de estar indo em busca daquilo que Deus tem preparado para você. Ele já preparou, Ele sabe muito bem aonde você vai chegar, mas basta você levantar do seu lugar, pegar a vara e ir para a beira do mar. Deus continue abençoando a sua vida
que este momento de reflexão ele fale poderosamente ao seu coração. Um grande abraço e que o Senhor continue iluminando a sua vida.